ainda nesse assunto, hoje, você sabia que é o dia do marido? É! E um erro muito comum entre as mulheres é esse, confundir os papéis na vida deles. E eles também, vão falar a verdade, que eles também se aproveitam desse nosso lado mais maternal. Mas isso não é bom para a relação, né? Mulheres que acabam se tornando mãe do marido. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo o psicólogo Lucas Paganutti. Obrigada, Lucas, pela sua presença. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu bem. A gente também recebe aqui, olha, a Gisele e a Maria. Obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Como é que é na sua casa? Conta pra gente. Você é dessas mulheres que consegue enxergar claramente que às vezes passa um pouquinho da linha de mulher e acaba se tornando mãe do marido também? Às vezes. Às vezes acontece? Em que situações, por exemplo? Quais? Por exemplo, quando ele chega muito cansado, aí eu já deixo toalha a postos. Deixa o quê? A toalha no lugar para ele já para entrar no banho. Entrar no banho, preparo um café da tarde, já deixo o pãozinho lá, tudo no esquema para ele. É um cuidado, né? Que eu aprendi na minha família, nós temos um jeito diferenciado de mostrar que nós gostamos de alguém. A gente não fala muito, a gente tem mais esse lado de demonstrar com atitudes. Nós costumamos dizer que é através de serviços. A gente mostra que gosta de uma pessoa, cuidando da pessoa, né? Isso se estende a todo mundo lá em casa. Então, é para o marido e filhas. Não só para o marido, então. Ou seja, do mesmo jeito que você trata os filhos, você acaba também tratando o marido? Ele eu paparico um pouquinho mais, tá? Ainda mais? Um pouquinho mais. Tá certo. Daqui a pouco o Lucas, ele tá só ouvindo, só captando. E com você, Gi, como é que acontece na sua casa? Boa tarde. Então, lá em casa eu sou esposa, já fui a mãe. E para mim, estava me deixando mais exausta, né? Porque trabalhar fora, chegar e fazer esse monte de coisa. Então, eu fui aprendendo a dividir um pouco mais e para o casal, no meu caso, foi muito bom. Claro que quando dá, faço o café. Na hora que ele vai chegar, já deixo o café ali. Agora, pegar a toalha, não. A toalha está lavada. Ele já sabe qual é a cor da toalha dele, ele vai lá e pega, entendeu? Tiro na hora que tem que tirar para lavar, que também esquece, né? Mas ir lá no guarda-roupa, pegar a toalha, pegar a roupa, botar na cama, não. Ele pega, eu arrumo a gavetinha dele bonitinho, porque eu sou detalhista, né? Do jeito de dobrar a roupa, ele não consegue dobrar a roupa igual eu dobro. Então ele fala, olha, eu até cato do varal, mas dobrar é com você. Vai dividindo, aí fica tranquilo, fica mais leve. Lucas, de que maneira isso pode acabar afetando o relacionamento quando a gente passa dessa linha, né, de esposa e às vezes acaba indo além, querendo também ter aquele zelo de mãe com os maridos? Com o marido, né? Tem mais de um, não. Bom, você aqui bem no início comentou quando o marido pode se aproveitar desse lado maternal. E eu vejo isso acontecer bastante, né? O marido, ele tem uma relação com a mãe que às vezes, né, ele pode transferir isso para a esposa. Então, às vezes ele pode gostar dessa relação e se colocar numa posição que acaba que a mulher se sente responsável por isso. Eu acredito assim que alguns pontos que podem ser importantes, como ela bem comentou, né, a mulher pode acabar ficando exaurida, tendo que ter que lidar com muitas coisas, muitas demandas, e o marido se concentrar só naquilo que ele quer e tem interesse. Então, eu imagino que esse é um bom sinal de que não está sendo interessante essa troca. Está sendo, uma pessoa está trabalhando, está contribuindo mais para o relacionamento do que outra. Então, acho que aí é um bom sinal para perceber quando está sendo problemático. Mara, já aconteceu de alguma vez você falar assim, ai, tô exausta? Comigo não, porque quando eu acendo um alerta, né, eu não preciso nem falar com ele que eu preciso de um cuidado também. Ele é recíproco? Ele é recíproco. Ele sempre cuida também, ele sempre se dispõe em estar comigo. Às vezes eu estou cozinhando, ele está do meu lado ali,
Às vezes, porque eu gosto do meu tempero, então às vezes eu estou temperando ali, ele fala, quer que eu corte alguma coisa, quer que eu faça alguma coisa? As meninas também da mesma forma. É aquilo que eu falei, lá em casa todo mundo tem essa necessidade de demonstrar que gosta fazendo algo pela outra pessoa. E eu acho isso o máximo, né? Porque a gente tem essa troca em tudo. A gente tem essa disponibilidade. Mas o cuidado maior por ser mãe e por ser canceriana, a gente tem essa coisa de muito cuidado com o outro. Mas algo né? já virou obrigação? Por exemplo, eu conheço pessoas que se não fizer o prato do marido, ele fica bravo. No meu caso, não. No meu caso é o contrário. Assim, quando eu não faço o prato dele, ele já olha e já fala, epa, ela não está muito legal hoje, então eu vou preparar o prato dela. Oh. Então, assim, tem essa sensibilidade, né? Tem. Ó, quero saber de você de casa, como é que é? Você confunde, acaba passando um pouquinho do limite? Ou é ele que se aproveita e querendo te colocar nesse papel também de mãe dele? Hoje é dia do marido, hein? Vamos ver com você, como é que vão ser esses relatos. Tem gente dizendo, boa tarde, eu não faço como mãe, não. Eu trato como sou tratada. Já fiz muito por homem, agora eu não faço mais. Sempre tomei chifre quando eu tratava muito bem, socorro Deus. Eu sou a Maria da Conceição de Campo Grande. Tem outro comentário aqui. Boa tarde, Roberta. Eu acho que eu tenho zelo de mãe, faço café e bolo para ele, almoço, né? E também pergunto se ele quer comer. Tem gente dizendo, eu trato normal, comida pronta, roupa limpa no guarda-roupa. Outra pessoa diz, boa tarde, Roberto, eu tenho uma filha de 16 anos e desde que ela nasceu, chamamos um pelo outro de pai e mãe. E somos felizes assim. Ah, tem gente que chega um a chamar carinhosamente, o outro fala, pai, mãe. Né? Isso pode ser, às vezes, uma confusão de papéis também, Lucas? Já viu essa situação no relacionamento? Já vi. E eu acho que é justamente por reconhecer que a mulher tem o papel dela de mãe, né, dentro da casa, e aí o pai teria o papel de pai, né? É importante saber essa diferenciação dos papéis e se está de acordo. Então, estão alinhados ali o que significa cada um dos dois, para que realmente haja essa colaboração entre os dois. Tem um comentário bem interessante. Como assim, serviço para o marido e o pagamento? Gi, como é que foi para você esse momento de transição? Quando você reconheceu que estava sendo muito mãe e você mudou, foi melhor? Foi melhor. Foi melhor até para ele, porque como ele é filho único, ele estava acostumado a ter tudo na mão. E primeiro a esposa dele, né? Então, eu ajudei a ele a entender como é que funciona o mundo do casamento, porque eu sou um pouco mais velha do que ele, experiente, né? E foi bom que ele descobriu que ele gosta de cozinhar, por exemplo, porque na casa do pai dele ele não cozinhava, porque ele não tem mãe, né? A mãe dele faleceu cedo. E aí ele é apaixonado por cozinhar. E ele cozinha melhor do que eu. Ele ama fazer carne. Conhece vários temperos que eu não conheço. Então, tipo assim, a cozinha na parte de carne é uma coisa que ele ama, que ele descobriu dentro do casamento, né? Então, foi bom para os dois para amadurecer. A gente não tem filho ainda. Então, acredito que quando chegar essa parte, vai ficar um pouco mais leve também para o meu lado. Porque eu trabalho fora, trabalho por conta própria. E trabalhar por conta própria não é só 8 horas por dia, né? Passa um pouco. Olha que relato interessante de uma mulher dizendo, boa tarde, eu já estou cansada de fazer tudo para todos, eu estou quase entrando em depressão. Quando estão passando mal, eu socorro todo mundo. Agora, quando eu passo mal, fazem vista grossa, nem um chá eu recebo. E se eu reclamar, nem boa noite meu marido me dá. Lucas, para as mulheres que estão nessa situação sobrecarregadas, porque uma coisa é quando você tem um carinho, né? Agora, quando já vira obrigação para essas mulheres, elas se sentem desse jeito, como é que elas recalculam essa rota sem também jogar o casamento para o ar? Não é sobre isso que a gente está falando, é sobre alinhar só os ponteiros. Isso é uma excelente pergunta e eu me lembro, quando a gente trata desse assunto, de um adolescente que às vezes também tem esses mimos, poderíamos dizer, e que, infelizmente, ele não consegue reconhecer a importância da mãe. Às vezes até maltrata ou desrespeita e não consegue perceber a relevância e a contribuição que ela faz para o filho. Eu imagino que isso pode
acontecer também com o marido. Ele se acostumar e se acomodar com esse mimo como se fosse uma obrigação ou como se fosse uma coisa comum dentro do relacionamento ou até da própria personalidade da esposa. Então, para fazer essa mudança, é importante que não seja ou 8 ou 80, né? Mas que saiba conduzir e que saiba, como ela perfeitamente colocou, delegar responsabilidades. Olha, vai ter um jantar, será que você consegue fazer? É claro que quanto antes, melhor. Né? Ela comentou que ele era mais novo, né? Quanto antes, melhor. Depois que já está acostumado, né? Aí já vai ter mais resistência para aprender novas habilidades. Então, é interessante você já entrar, você que está novo, né, no casamento, ou um pouco mais velho, justamente delegar essas responsabilidades, alinhar esse ponto que está ficando cansada. E eu acho que um ponto importante também é que a mulher se sentir importante aí nesse caso. Porque muitas das vezes o marido, ele pode... E aí vai depender de relacionamento para relacionamento, mas a mulher normalmente ela tem um poder de barganha maior quando ela tem esse maior controle, ela tem essa maior capacidade de ajudar e auxiliar. Então é importante saber utilizar essa confiança sua, essa contribuição que você faz, valorizar a si próprio. Eu acho que vai dar muita confiança para você começar a tomar atitudes e delegar mais responsabilidades. Tem um comentário aqui. Boa tarde, Roberto. Infelizmente eu faço o papel de mãezona e ele se aproveita disso, me explora demais. E é uma via de mão única, mas já estou mudando, tá vendo? O importante é isso, é a gente também ir mudando aos pouquinhos, né? Para não deixar eles se aproveitarem cada vez mais, se posicionar. Tem gente dizendo ser esposa é uma coisa, ser mãe é outra. Tem um comentário masculino. Adoro nossa audiência masculina. Boa tarde, eu sou homem e não gosto que minha esposa coloque comida para mim. Eu sinto melhor eu mesmo colocando. Tá vendo? Que assim seja, né? Que o casal encontre ali maneira de ser feliz, não existe regra, a gente está aqui mostrando 2 relacionamentos distintos e cada um tem um estilo de ser e são felizes. É sobre isso, muito, né? Tá certo. Obrigada, Mara, pela sua presença, dá um beijo na família, tá bom? Obrigada também, Gi, pela sua participação. Lucas também. Boa tarde, gente.